Capítulo 0. Graça alcançada. Hudson. Estou apavorado. Não é algo que eu goste de admitir, mesmo que apenas para mim. E é algo que negaria se alguém me perguntasse. Mas estou realmente apavorado quando vejo Grace afundar na terra. Quando vejo que as pedras a cobrem, mesmo enquanto a chuva fria e o granizo caem sobre nós. Observando quando ela vai desaparecendo um pouco mais de cada vez. Que ela inspira e expira com esforço. Não era assim que as coisas deveriam acontecer. Nada disso deveria acontecer assim. Na primeira vez em que fizemos o plano para voltar juntos, eu pensei que havíamos previsto todas as possibilidades, pensando em tudo que podia dar errado. Sabia que não seria fácil, mas nunca pensei que as coisas terminariam assim. Se eu imaginasse algo assim, teria encontrado outra maneira. Qualquer outra maneira. Mesmo que isso significasse permanecer preso em pedra, trancado com Grace para sempre. Eu passo a mão pelos cabelos, olhando ao redor e admirando a destruição que eu causei nessa floresta. Seria bom vir aqui e plantar algumas mudas na primavera. Grace iria gostar disto. Se isso não funcionar, vou destruir você, rosna Jackson para mim, quando as últimas pedras a cobrem. Ele obviamente está louco para arrumar uma briga. Mas não vou morder a isca. Não vou deixar que ele me atraia para uma discussão, quando ele quer agir como criança. Assim, eu engulo as 8.000 coisas que poderia responder e decido usar a verdade simples e sem qualquer verniz. Se não funcionar, você nem vai precisar fazer isso. O que diabos vou fazer se Grace não conseguir sair dessa sepultura? Como eu vou conseguir viver comigo mesmo, ou simplesmente viver, na pior das hipóteses, sem ela? Não consigo acreditar que isso está acontecendo, diz a prima dela com lágrimas ainda lhe escorrendo pelo rosto. Jackson me olha com expressão irada. Isso não deveria estar acontecendo. Eu o encaro de volta com uma ira ainda maior. Talvez não estivesse, se você tivesse matado aquele lobo desgraçado quando teve a oportunidade. Bem, talvez esteja querendo morder a isca, só um pouco. Eu consigo suportar bastante quando o meu irmão mais novo decide me perturbar. E fiz isso mesmo. Mas não vou assumir a responsabilidade por um problema que ele deveria ter resolvido desde o começo. Você acha que matar Corey impediria o que aconteceu? Pergunta ele. Não sei. Talvez nada impedisse o que aconteceu aqui, além de envolver Grace em algodão e mantê-la o mais distante possível do nosso pai. Mesmo assim, cedo ou tarde, ele a encontraria. Mesmo que eles nem imaginem, Cyrus já estava tentando acabar com ela desde o instante em que soube que Grace era uma gárgula. Provavelmente desde antes disso. E o que nós vamos fazer agora? Pergunta Macy. Sua voz ecoa no silêncio tenso e irritado que pesa entre nós. Suas lágrimas finalmente pararam de escorrer, mas ela fala como se estivesse quase tão vazia quanto eu me sinto quando olho para a sepultura coberta de pedras. Agora nós esperamos, diz Jackson. O que mais podemos fazer? Nada. Se eu achasse que há alguma coisa, qualquer coisa que pudesse fazer por Grace, estaria fazendo. Quanto tempo vai demorar? Macy apoia o peso do corpo de um lado para o outro, como se estivesse nervosa demais para ficar parada. Não sei. E não me importo. Vou ficar aqui pelo tempo que for necessário, se Grace emergir do chão curada. Tem alguma coisa que você saiba? Pergunta Jackson, e há uma desconfiança em seus olhos que me destrói, ao mesmo tempo que me dá vontade de enchê-los de soco. Por que diabos você tinha que voltar, hein? As coisas estavam ótimas antes de você chegar aqui. As coisas estavam ótimas. Você quer dizer quando todo mundo pensava que eu estava morto e você estava mergulhado na própria tristeza? Jogando a sua vida fora como se fosse um idiota? Porque essa é a sua definição de ótimo? Então sim, as coisas estavam excelentes. Jogando a minha vida fora? Eu estava tentando voltar a ter uma vida normal depois de tudo que você fez e depois do que a nossa mãe... Ele deixa a frase no ar, mas a sua cicatriz se destaca num forte contraste com a pele do rosto, apesar do mau tempo. E talvez eu devesse me sentir mal pelo que nossa mãe fez com ele, mas que se foda. Jackson não faz ideia do quanto as coisas sempre foram fáceis para ele. Ah, quer dizer que a mamãe não amou você o bastante. Eu o encaro com uma expressão fajuta de preocupação. Coitadinho do Jackson Waxy. É tão difícil ser quem você é.
Devia ter matado você direito quando tive a chance. Ele me encara furioso, como se estivesse medindo o meu corpo para ver se cabe em uma bolsa para cadáveres. De novo. Que surpresa. Deveria ter feito isso mesmo. Eu encaro com uma expressão deliberadamente serena. Aparentemente você tem um histórico longo de fazer as coisas da pior maneira possível e depois ficar magoado consigo mesmo. E de esperar que todo mundo sinta pena de você também. Quer saber de uma coisa? Vai se fuder. Não preciso que ninguém sinta pena de mim. Ah, ei, vocês dois. Macy tenta interromper. Mas esta é uma briga que já deveria ter acontecido há muito tempo. E não é uma garota de 16 anos, bruxa ou não, que vai interrompê-la. É claro que precisa. Eu o provoco, porque não consigo me conter agora que finalmente tenho a chance de colocar para fora um pouco do que está ardendo no meu cérebro há semanas. Quando estávamos juntos, Grace passou um tempo enorme dizendo o quanto sentia pena de você. Eu dizia que não havia motivo para isso, mas você sabe o quanto o coração da nossa garota é mole. Da minha garota. Jackson me corrige. Da minha consorte, com elo ou sem. As palavras dele me acertam com uma precisão que dá a sensação de serem golpes físicos. As últimas 2 semanas e meia foram um inferno na Terra para mim. E agora que ele está agindo como se estivesse com todas as cartas na mão, quando foi ele que deixou que isso acontecesse a Grace, é uma merda completa e absoluta. E já estou de saco cheio de escutar Jackson choramingar por causa disso. Sua consorte? Ah, é mesmo. Deve ser por isso que você a protegeu tão bem a ponto de nem haver mais um elo entre vocês. Ele fecha os punhos. Você é um desgraçado mesmo, sabia? E você é uma criança patética que não consegue nem proteger a si mesmo. Imagine se tivesse que proteger outra pessoa. Você realmente quer usar esse argumento comigo? Pergunta ele, sem conseguir acreditar. Será que podemos discutir só por um minuto de quem eu estava tentando proteger Grace no semestre passado, porra? Ah, é mesmo. Daquela sua namorada assassina que queria sacrificá-la para trazer você de volta. Sinto a culpa bater em mim de novo, porque ele tem razão. Tudo isso é culpa minha. Não porque planejei, mas porque não consegui impedir. Por isso, aqui estamos. Leah está morta, Grace está enterrada e Jackson... Ei, vocês. Desta vez, Macy fala com um tom mais forte quando tenta atrair a nossa atenção. Olhem. O granizo está dando uma trégua, e Jackson e eu nos viramos juntos, bem a tempo de ver o corpo de Grace finalmente terminar de absorver uma das pedras que o meu irmão colocou sobre seu peito. O que está acontecendo? Questiona Jackson, com os olhos arregalados e a voz um pouco atônita. Não tenho certeza, responde Macy, mas já é a terceira que ela absorve nos últimos 2 minutos. É mesmo? Eu observo enquanto outra pedra parece estremecer e depois afunda gradualmente em sua carne. Com a nossa briga esquecida, Jackson e eu ficamos ao lado de Macy por vários minutos enquanto Grace absorve bem devagar, bem lentamente, cada pedra, rocha e pedrisco que Jackson colocou sobre ela. Centenas de fragmentos de pedra que afundam por toda a sua pele, um por um. Quando o processo termina, quando cada fragmento do granito foi absorvido em seu corpo, nós ficamos ao redor de Grace, esperando, por um sinal, por uma respiração, por alguma coisa que prove que ela está viva, alguma coisa que prove que este ato desesperado, este último recurso da minha parte, de fato funcionou. Vários segundos enervantes se passam em que nada acontece. E então, bem quando Jackson começa a soltar uns palavrões e eu estou prestes a desistir, os olhos de Grace se abrem. E preciso me esforçar para não abaixar a cabeça e chorar aliviado. Meu Deus, Macy leva a mão à boca, conforme o choque nos abala. Grace? Grace, você está bem? Grace não responde, mas quando Jackson corre para se sentar ao lado da sua cabeça, ela sorri para ele. Você está bem? Indaga Jackson, e nunca ouvi tanta alegria na voz do meu irmão em todas nossas vidas. A voz dela fica embargada e Grace tosse, umedecendo os lábios com a língua. Aqui. Macy abre uma mochila que sempre traz consigo e pega uma garrafa de água que entrega para Jackson. Ele a abre e ajuda Grace a se sentar em seu leito de granito para poder tomar um gole. Como você está? Pergunto caminhando lentamente até o outro lado e me agachando ao lado dela. Bem, eu acho. Ela tosse um pouco mais e depois para um pouco, como se estivesse tentando sentir o próprio corpo. Muito bem, na verdade. Acho que estou ótima. Desta vez, quando respira fundo, ela não tosse. Você se lembra do que aconteceu? Pergunta Macy com a empolgação e a preocupação guerreando em seu rosto.
Grace pensa um pouco e diz: lembro sim. E com isso, minhas mãos estão tremendo. E elas nunca tremem. Não sei o que fazer com elas, então as enfio nos bolsos e espero. Eu venci o jogo e Cyrus me mordeu. Vocês me trouxeram aqui e... Ela olha para mim. Hudson, obrigada. Obrigada mesmo. A decepção me rasga, mas eu a ignoro. Certamente já estou acostumado com ela a essa altura. E vendo a coisa pelo lado positivo, pelo menos as minhas mãos não estão mais tremendo. E daí se ela se lembra dos fatos que aconteceram hoje, mas nada além? Certamente não se lembra de nada que veio antes, e provavelmente é melhor assim. Não me agradeça, eu digo a ela, mesmo quando Grace estende a mão para mim. A mão no meu braço enquanto sorri de um jeito que não a vejo fazer há muito tempo. Agora o meu corpo todo está tremendo, e eu não faço a menor ideia do que vou fazer a respeito. Especialmente quando Grace sorri para mim desse jeito, embora não esteja segurando com tanta força o meu braço quanto normalmente faria. E por que você está dizendo isso exatamente? Meia dúzia de respostas surgem na minha cabeça, mas no fim das contas, não digo nenhuma delas. Foi o que eu pensei. Ela revira os olhos. Admita que você me salvou, Hudson. Eu garanto que isso não vai fazer com que você seja menos babaca ao longo do prazo. Acho que você está confundindo as coisas. Balança a cabeça outra vez, mais determinado do que nunca para fazer com que ela entenda desta vez. A última coisa que eu quero de Grace é gratidão, e a última coisa que quero que ela sinta. Eu estava só... Não quero brigar com você, diz ela, especialmente por causa de uma coisa tão ridícula. Então não brigue, eu respondo. Tenho certeza de que você tem coisas melhores a fazer. Além de arrancar o meu coração do peito de novo. Coisas como voltar a Katmai e assumir o seu lugar no círculo. Ambas são necessárias, ambas são importantes e ambas são extremamente perigosas. Porque Grace pode ter sobrevivido à mordida do meu pai, mas isso só serve para transformá-la ainda mais em um alvo, e não menos. Pode levar algum tempo para ele se curar, e quando isso acontecer, ele vai estar mais furioso e mais temeroso do que jamais esteve. E isso significa que já é tarde demais. A guerra que me esforcei tanto para impedir, a guerra que meu irmão e outros tentaram me culpar por incitar, vai chegar, independentemente de querermos que chegue ou não, independentemente de estarmos prontos para ela ou não. E agora que sabemos qual é o lado que os lobos vão defender, foi preciso um exército de gárgulas para derrotá-los da última vez que os vampiros e os lobos lutaram juntos. Quem sabe o que será necessário hoje em dia, especialmente quando tudo que temos é uma gárgula e alguns vampiros rebeldes que vão se juntar às bruxas e os dragões. As chances não são das melhores, mas pensar na guerra é algo que vai ter que esperar, pelo menos mais alguns dias, porque quando Jackson estende os braços para ajudar Grace a sair do buraco que eu criei para ela, ele coloca os braços ao redor de Grace e a aperta contra o próprio corpo. E eu começo a ver tudo vermelho, mesmo antes que ele se aproxime para beijá-la. E toda a tranquilidade e autopreservação emocional que tenho saem voando pela porra da janela. Meus punhos se fecham, minhas presas explodem na boca, e embora houvesse 1 milhão de outras maneiras pelas quais eu estava esperando revelar a informação que acabei de descobrir para Grace, as palavras saem antes que eu consiga pensar em contê-las. Jackson, se não se importa, tire essas suas mãos sujas de cima da minha consorte. Fim do livro 2.